Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo astrológico. Uma tradição nossa, né, Joel? Muito antiga. Na realidade, é uma tradição muito mais antiga do que a gente. Nós fazemos o Ano Novo astrológico, falamos do mapa do ano há mais de 20 anos. Né? Temos também as nossas alquimias relacionadas a esse Ano Novo astrológico. Explica um pouco, para quem não conhece ainda, o que é o Ano Novo astrológico. Explica o que representa o Ano Novo astrológico. Então, todo ano, segundo a astrologia antiga, né, eles têm um cálculo que eles fazem em cima de uma estrela que tem 7 pontas, e eles fazem um movimento nessa estrela, onde esse movimento ele vai apontando para o próximo ano, o próximo regente. Então, isso é uma tradição muito antiga, não se tem muitas certezas a respeito disso, mas sabe-se que a astrologia antiga já faz isso há muito tempo. Muita gente pergunta no Ano Novo astrológico, que é um planeta que rege todo o ano, isso é válido para o coletivo, tá? Ano Novo astrológico não é um mapa natal astrológico de uma pessoa, mas sim de todos nós. De todo o planeta, né? De todo, influencia... E como a gente vai calcular aqui em cima de Brasília, no eixo Brasília-São Paulo, o mapa, então vai ter um peso aqui desse céu em cima da gente. Vai ter assim uma influência, não peso, uma influência muito forte desse céu em cima da gente. Até porque o ano vai ser regido pela Lua, pelos cálculos antigos, a Lua que vai ser o regente. E a Lua é um planeta diferente dos outros planetas. A Lua e o Sol... a Lua é considerada um planeta na astrologia, na né, astrologia Joel? é considerado um planeta. Que tem as influências. É uma tradição, e como o Joel estava falando, muito antiga, né? A astrologia é um instrumento muito importante para os alquimistas. Sim, eles usavam todo esse mundo. Aliás, é usado, por exemplo, no Antigo Egito, na Grécia Antiga, né? Na Arábia. Eles calculavam o céu até para a sobrevivência em relação às guerras, às invasões, as plantações, as plantações. Muita coisa na agricultura só se fazia seguindo um mapa, entendeu? E a Lua, inclusive, era a leitura da Lua em relação ao céu, era inclusive a que mais determinava o comportamento da lavoura. Então, como eles dependiam 100% da lavoura, né, para sobreviver, então era importante essa leitura. E esse ano o regente é a Lua. E não é um papo esotérico, né? Não é um papo espiritualista, é científico mesmo, né? Eles usavam. E até pouco tempo, né, Joel? Você quer falar um pouco de quando essa questão da astrologia começou a ser dissociada realmente da ciência, de cálculos realmente matemáticos? Até 1750, aí, né, 250 anos atrás. Até 1750, a astrologia era uma prática, inclusive em universidades de medicina, a Universidade de Medicina de Bolonha, a Universidade de Salamanca, as grandes universidades na Alemanha, na Bavária, eles tinham assim, a astrologia fazia parte da medicina. Para você estudar medicina até 1750, você tinha que ser astrólogo. Então, né, se você tem que ir lá para entender, conhecer, por exemplo, lá a Universidade de Bolonha de Medicina, a mais antiga do planeta, que tem 1100 anos, e entrar lá na sala de dissecação, onde eles dissecaram os primeiros humanos, né, com autorização da igreja. Então isso é bem interessante, porque aí dá para você entender um pouco a relação da alquimia, dessa astrologia com aquela medicina, que é a medicina atual. Estava nascendo ali a medicina atual. Mas em 1750 a gente tem o quê? Um evento interessante. No céu, os astrólogos descobriram Urano. Eles já em 1750, eles desconfiavam. A certeza mesmo que aquilo era um planeta, não uma estrela, veio por volta de 1780, 1790. Né? Aí, para você ter uma ideia, descobriram Plutão em 1930.
Então não faz 90 anos que descobriram. O que a gente vai falar hoje aqui nessa astrologia, com essa leitura de mapa do Ano Novo Astrológico, ele é uma leitura que se faz baseada em astrologia antiga. É nessa astrologia que é anterior à descoberta de Urano, a descoberta de Netuno e a descoberta de Plutão. É anterior. E foi exatamente, né, isso que você me perguntou, qual foi o momento que abalou-se a relação entre ciência, o estudo da astrologia com o estudo da medicina, né, dessas crenças todas que envolvem o cotidiano da gente. Foi exatamente aí. Aí começou a confusão. E aí o que é que eles fizeram? Na época, os astrólogos, eles trouxeram Netuno, Urano e Plutão para a astrologia, enfiaram esses 3 planetas ali dentro, que você conhece, é a minha briga hoje ainda com a astrologia moderna, é isso, né? Como é que você pode, numa astrologia que existe há milhares de anos, ir lá enfiar uma coisa nova nela e você declarar aquilo, dizer, não, Urano agora é o regente de tal signo. A gente não pratica essa astrologia. É claro que essa astrologia tem uma influência. Tem uma influência. Mas a gente pratica a astrologia mais antiga. E consegue fazer uma boa leitura de Urano, Netuno e Plutão. Porque eles são os planetas mais distantes do Sol. E a astrologia, ela via esses planetas. Ela sabia que eles estavam lá. A alquimia. Mas como não ligava ao fator astrológico, ao estudo da astrologia de Saturno até o Sol, eles não levavam muito em consideração, porque era outra leitura que eles faziam de Urano, Netuno e Plutão. Que é a que a gente faz hoje hoje nossa astrologia alquímica. Né? Isso é importante falar, porque para quem é um pouco conhecedor de astrologia, né, Joel, a gente, quando você vai fazer a leitura desse mapa... Eu sou questionado, porque... Então, mas é algo muito interessante, porque a gente vê na prática que faz todo sentido, que faz toda... é coerente, né, com a descoberta de Urano, Netuno e Plutão. Então, uma das máximas da alquimia, o que é? Como em cima e embaixo. Né, como dentro, como fora. Então, a astrologia é ou se não for o maior instrumento de anamnese que a gente tem, né, Joel, no nosso trabalho alquímico. Boa anamnese. Assim, esse céu que vocês estão vendo aí atrás, esse mapa do Ano Novo Astrológico que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ele retrata o quê? O céu agora em março, né, quando o Sol entra em Áries, né? No signo de Áries. Então tá aí, ó, vocês estão vendo aí esse mapa, esse que a gente vai fazer essa leitura. E esse mapa e essa configuração, vamos dizer, astrológica, vai permear o ano inteiro até o ano que vem. E agora, março de 2024. O que eu tenho percebido, já que por exemplo, cada ano que passa essa questão do Ano Novo Astrológico, a gente via sempre as influências na entrada assim de janeiro, fevereiro, aí você já via chegando aquele que era o regente do ano. Já dava para ver mesmo os acontecimentos. Mas esse ano, a gente já vê a entrada do signo, já o regente chegando um pouco antes, entendeu? Então eu pude perceber, né, a gente foi assistir o Avatar, né? E eu pude perceber, né, que desde aquela época, quando ele se inspirou para fazer esse filme, com certeza ele já estava falando do Ano Novo Lunar, né? Desde ainda em cartaz, a gente assistiu e a gente viu que tem uma relação muito grande. E ele foi lançado no ano passado, né? Ele foi lançado em dezembro do ano passado. Então, você já vê no mundo inteiro essa percepção do elemento água, né? Dos elementos que tem dentro do filme, é só falando da Lua. Da Lua, só. O grande barato é a Lua, é o filho, é a família, é o pai, é o ambiente, é marinho, é do mar, tem uma ligação com uma outra ligação forte do filme é com os peixes, né? E é muito interessante a relação que eles têm com os peixes, é como o peixe é uma pessoa igual a eles. Eles têm um ser uma relação senciente. E é muito interessante, né? Porque quem não assistiu, vale a pena assistir. Quando você olha aqui para o mapa astrológico desse ano,
você vai ver que a Lua, que é o regente, no momento que o Sol está entrando aqui, ó, no signo de Áries, no primeiro grau de Áries, a Lua está próxima dele ali, com Netuno também, e você vê ela está no signo de Peixes. Isso é incrível, né? Incrível. Quando eu olhei o mapa, depois a gente veio ver aqui o filme, a gente viu realmente assim, uma conexão muito forte com esse arquétipo da Lua. E a Lua, uma coisa é a Lua no nosso dia a dia, né? Porque a Lua, o que é que ela vai fazer no nosso dia a dia? Ela vai regulando os nossos elementos, ela vai regulando a nossa personalidade, ela vai regulando os elementos, fogo, terra, ar e água. É diferente do Sol. O Sol regula muito mais o corpo, porque ele é que define o teu sono e ele é o que define o teu despertar. Mas a Lua não, a Lua cuida de outras coisas. A Lua vai cuidar dos seus elementos que têm relação com os seus temperamentos, com a sua fúria, com a sua ira, com a sua preguiça, com o seu movimento, por exemplo, de fazer fluir as coisas, né, com sua respiração. Então a Lua é muito interessante como um governante de ano, porque ela é diferente, entendeu? As emoções também, né, Joel? Sim, tendem a ficar à flor da pele. Ela já faz isso no dia a dia. Agora, quando você dá a ela, né, uma regência de um ano, que é um movimento muito interessante, é um movimento antigo. Eles acham que inclusive quem fez essa estrela de 7 pontas com os planetas que vão sendo regentes, com o mecanismo que se faz de movimento dentro da estrela, porque essa estrela ela se movimenta do lado de fora e ela se movimenta também nas suas vértices, apontando signo e períodos que vêm desde o nascimento de Cristo. Então, acredita que esse conhecimento tem mais de 2000 anos. É bem interessante isso, né? E quando você vê e a Lua chega a hora da Lua, então ela se expande, ela se torna um regente de um ano. Então é conceitual isso. Mas assim, por exemplo, uma pessoa pode questionar o conceito. O conceito é questionável, não é? Porque ele é muito pessoal. Mas você vê uma coisa muito interessante. Esse ano que passou foi a regência de Mercúrio. Muita gente teve a experiência com a nossa alquimia de Mercúrio. Inclusive, foi o nosso recorde, né? De todas as nossas alquimias que a gente fez ao longo de todos esses anos, de 20 anos aí, o Mercúrio foi o que bateu o recorde. Foi uma quantidade absurda de alquimias que foi para o mercado, que as pessoas experienciaram. É muito interessante isso, né? E olha uma outra coisa, Mercúrio, olha uma coisa que eu fiquei percebendo o tempo inteiro, da presença do Mercúrio no nosso ano. Mercúrio, ele cuida de duas coisas. Ele cuida, como regente de Gêmeos, da nossa inteligência. Mas se você observar, Gêmeos, qual é a característica do signo de Gêmeos? A característica do signo de Gêmeos é que quem representa esse signo são duas pessoas. Então você vê geralmente uma pessoa à direita e uma pessoa à esquerda. Então esse ano a nossa vida diária foi pautada aí por uma guerra, por uma luta entre a esquerda e a direita, né? Entre gêmeos, né? Irmãos, né? De temperamento muito diferente, porque um irmão ele é da esquerda, o outro irmão ele é da direita. Defendem ideias completamente diferentes um do outro. Então foi muito interessante, porque o ano de Mercúrio foi o nosso dia a dia. Foi o nosso dia a dia. Não, né? A gente pautou viu, o dia a dia. A gente né? viu na prática mesmo, no cotidiano, tudo que estava sendo representado por Mercúrio. E ele também rege o signo de Virgem, o trabalho. Então você vê até isso melhorou no ano. Né? Começou o governo a fomentar, o trabalho foi diminuindo muito aquela fila de desempregado, então isso foi realmente uma influência muito grande de Mercúrio. Agora esse ano, agora em 2023, o papo é outro. Vai mudar o assunto. Joel, vamos só falar um pouquinho
dos arquétipos, né? Você vai estar falando aí o tempo todo dos planetas, né? Da configuração do mapa que a gente está vendo aí. Só fala um pouco dos 12 arquétipos para as pessoas entenderem um pouco o que representa as constelações no céu e os planetas também. Qual é a influência deles direta na nossa vida? Você já falou um pouco da Lua, que vai ser o regente desse ano, né? Compreender o arquétipo não é nada complicado. Não, é bem simples. Compreender arquétipo é muito fácil. É bem simples. Eu sempre digo assim, eu faço sempre essa comparação, eu crio essa imagem. Quando o espírito vem para cá, ele está completamente nu, porque o espírito não tem roupa. O espírito não se veste, o espírito não se identifica. O espírito não tem identidade, o espírito não é homem, não é mulher, o espírito não é ruim, não é bom, o espírito é espírito, né? Então quando a gente diz, mas tem um espírito bom, não tem como você dizer que o espírito é bom, porque a questão da bondade é uma questão terrena, não é uma questão espiritual, é terrena. Quando você diz, eu vou mostrar que eu sou bom, você tem que traduzir isso no mundo da materialidade, então não tem acordo para isso. Qualquer coisa que você queira fazer aqui, é sempre tradução de quê? De uma roupa. Quando você diz assim, eu quero ir para a luta, aí você vai vestir a roupa do guerreiro. Quando você diz assim, eu quero ganhar dinheiro, aí você vai vestir a roupa do ambicioso. Quando você diz, eu quero me fazer entender, eu quero estudar, eu quero pesquisar, eu quero compreender melhor as coisas, você vai ter que usar a roupa de Gêmeos, por exemplo. Porque Gêmeos é o arquétipo da inteligência. Quando você diz, eu vou elaborar um documento, você vai ter que chamar ele, né? Você diz, eu quero ganhar dinheiro, vai ter que chamar o touro. Eu quero lutar uma guerra, eu vou pegar uma briga, eu vou conquistar aquilo ali. Você tem que vestir a roupa do Áries. Então, o que nos rodeia, a partir da linha do ascendente, do sol nascente até o sol se pôr, por trás de tudo isso existem signos. Existem grupos de estrelas que influenciam essas roupas. Eles estão diretamente ligados a essas roupas que a gente, quando vem do mundo espiritual para esse, a gente bota lá no nosso guarda-roupa interno, não é? Quando você diz, eu quero aconchego, eu quero família, eu quero ficar com meus filhos, eu quero passear, eu quero tirar férias. Vamos juntar a família. Você está chamando quem? O arquétipo do câncer, do signo de câncer. Quando você diz, hoje eu preciso me arrumar, hoje eu tenho um evento, eu quero aparecer, eu quero ficar bonito. Você está chamando o arquétipo do leão. Quando você diz, eu quero trabalhar, eu quero produzir, está chamando o arquétipo de virgem. Então, cada signo, ele é uma roupa diferente para o espírito. E nós, quando a gente sai do plano espiritual e vem até a Terra, a gente já traz esse guarda-roupa na gente. Então eu quero hoje, por exemplo, estar falando aqui com você. Então a gente tem que chamar Gêmeos, né? Porque Gêmeos é aquele que vai nos ajudar a inspirar a nossa mente, a nossa palavra, a maneira como a gente vai passar essa ideia de um ano novo astrológico para vocês de uma maneira inteligente. Aí você tem Libra, que é o dos relacionamentos, das associações. Quando você diz, eu vou namorar, eu quero alguém na minha vida, você está trazendo essa energia libriana, você está vestindo essa roupa. Quando você diz, eu preciso fazer uma reunião com o meu sócio, eu preciso me associar a alguém, eu preciso de uma parceria para esse projeto. É Libra. Você está vestindo a roupa dela. Aí quando você diz, hoje eu preciso mudar, eu estou cansado, não quero mais ser assim. Eu quero amanhã amanhecer uma pessoa diferente. Você está chamando o arquétipo do escorpião, porque ele é que cutuca a mudança. Se você precisar de um projeto onde você diz, não, eu não vou ficar nesse projeto de uma maneira vazia, eu vou me aprofundar nele, e depois de um tempo você diz, esse é o projeto da minha vida. Para você fazer isso, para você dizer isso e estar convicto, você já precisa estar vestida com a roupa de Sagitário. E esse olhar do Sagitário é um olhar que testa até as nossas convicções. Esse é um dos olhares mais fortes que tem, uma das roupas mais, assim, para mim, que eu tenho sol nessa casa de Sagitário, eu sempre estou muito inspirado, né, e estou sempre buscando bastante vestir essa roupa de ser um alquimista convicto. Com ele,
Não tem papo. O papo dele é essa convicção, é esse ideal. É você entender dessa fé, dessa verdade. E logo em seguida a gente tem um ponto importante aqui no mapa, nosso mapa astrológico, que é o meio do céu. O meio do céu. E nós temos aí, nesse espaço da casa astrológica, o Capricórnio. Então esse é um signo muito forte. Ele é o signo mais alto do zodíaco, se você considerar o zodíaco dessa maneira aí. Essa roda girando, lá em cima está Capricórnio. Se você congelar o elemento, né, esses elementos que giram em torno da gente, né, porque é uma ciência egocêntrica, ela considera que você está parado e que o mundo, o universo gira em torno de você. A astrologia, ela é uma ciência egocêntrica. E o Capricórnio, ele, como uma convenção, né, foi colocado como o signo mais alto do zodíaco. E ele é aquele que guarda ali uma roupa muito especial, que é a roupa da missão. Então, o arquétipo da missão, do propósito, desse trabalho, porque muita gente diz, Capricórnio é trabalho. Não, é outro trabalho que tem aí. O verdadeiro trabalho que você tem com você, de você colocar você no mundo, está em Capricórnio. O trabalho que você tem, que a gente chama de emprego, lá está em Virgem, está no signo de Virgem. Então é interessante também entender bem cada arquétipo. Às vezes as pessoas falam uma coisa, ligar, por exemplo, Capricórnio ao trabalho, mas é um outro trabalho, um trabalho mais interior. O seu propósito maior de vida. De vida. Né? O que você veio fazer aqui, como você sempre fala, né, Joel? Afinal de contas, você veio fazer o quê? Isso é Capricórnio. Isso é Capricórnio. E do lado ali, né, naquele 11º signo, a gente tem um signo muito interessante, que é o signo que eu digo que ele tem uma amplitude muito grande no zodíaco, que é o signo de Aquário. Aquário é um signo interessante porque ele te leva assim para um espaço muito ousado, muito diferente, tecnológico, né? Tecnológico, moderno. É tanto que quando eles descobriram Urano em 1750, em 1800 já se tinha muita certeza que o planeta era Urano, o mundo começou a revolucionar em tecnologia. Então, nesse espaço, nossa tecnologia veio com tudo, inclusive Urano, ele é bem interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ele provoca uma revolução na sociedade, né, essa sociedade, ela pega essa revolução científica, essa revolução, essa modernidade, tanto também no pensamento da sociedade, a sociedade muda, porque já começa a se falar em greve, em organização de trabalhadores, já começa a vir aí a ideia da era do aquário, né? Então tudo vai mudando muito. Ela também, por um outro lado, existe um movimento contrário que reprime. Então a gente tem, por exemplo, até esse tempo aí, a gente tinha uma ciência, um modelo onde muitos cientistas, muitos alquimistas na época ainda detinham algum poder na sociedade, influenciava também o mundo em relação à espiritualidade, ao autoconhecimento, ao despertar de coisas interiores. E depois, quando veio a Revolução Aquariana, ela foi acabando um pouco com isso e jogando o movimento muito lá para fora, jogando o movimento muito para a tecnologia. Mas isso aí são as escolhas, né? A gente tem aí, a astrologia acontece, independente da gente querer ou não, essas roupas vão despertando arquétipos dentro da gente, mas existe lá, quando você veste essa roupa, existe lá uma questão super importante que é o que você vai fazer. Então você veste a roupa, mas assim, o que você vai fazer agora? Que atitude que você vai tomar? Então muitas vezes você veste a roupa do guerreiro, mas você quer ficar de sentinela. Não é? Às vezes você veste a roupa do guerreiro para se mostrar, para aparecer, para as pessoas impor Ô Joel, ou às vezes você tem que vestir a roupa do guerreiro e não veste, né? Então, às vezes desobedecer um arquétipo aí é outro papo. É outro papo até mais sério, né? Então. Então, por isso essa influência muito forte
do ano novo, do coletivo nas nossas vidas, né? Porque às vezes você não está acostumado em nível individual, pessoal, a vestir certas roupas, e quando chega um regente, né, uma configuração astrológica do ano, você não consegue entrar em ressonância. Por isso que as alquimias são tão importantes também, né, Joel? A alquimia, ela cria um vínculo, ela estimula, é um fomento, né? Você está fomentando a energia em você. Do ano a gente sempre traz, o que o Joel estava falando no começo, essas alquimias para você tomar, para você usar, com óleos essenciais 100% puros. Sim, esse ano tem mais óleo essencial. Maravilhoso, esse ano tá especial mesmo. E o que acontece com isso? Aquelas roupagens, aqueles arquétipos que a gente tem dificuldade para manifestar e que vai ter que ser manifestado porque o coletivo está pedindo aquilo, quando a gente começa a tomar essas alquimias, o que acontece? A gente consegue acessar mais facilmente as potencialidades do ano e a gente consegue também, não é que seja diminuir, né, Joel, os desafios, mas estar mais conscientes dos desafios que o ano está pedindo com a ajuda de minerais, de plantas, de flores, de óleos essenciais. A alquimia ajuda bastante. A alquimia ela dá fluidez ao movimento, né? O que é super importante, né? Então, desculpa, te interrompi no último arquétipo de peixe. Não, eu estava falando, Aquário é assim, Aquário ele viaja, Aquário ele faz isso com a gente, né? Aquário ele é escorregadio, Aquário ele é volúvel, né? Porque a água aquariana, ela não é uma água, por exemplo, como a água do Câncer, né? Porque eles têm elementos, os arquétipos, né? É uma água diferente, porque ela é uma água mais vaporizada, mais etérea, mais mental mesmo, mais interior. E o próximo arquétipo é aquele que fecha o ciclo, a roda, né? É o 12º arquétipo, é o arquétipo do signo de Peixes. Esse arquétipo do signo de Peixes, ele é um arquétipo que a astrologia liga à espiritualidade. Essa é a fé mesmo, é a espiritualidade. É como você lida com a fé, como você lida com a tua igreja, como você lida com o teu templo. É bem interessante, né? Então, uma coisa muito interessante, Jaque, para fechar o assunto dos arquétipos é assim, ó. Quais são os 12 arquétipos? O primeiro, Áries, ele representa, ele é a roupa, ele é a armadura que você vai vestir para lutar. Luta, guerra, né? Conquista. O arquétipo número 2 é Touro, que é o arquétipo do dinheiro. Né? Em qualquer lugar do mundo que você for, vai ter que ter alguma moeda. Né? Aliás, o mundo começou a funcionar melhor quando se inventou o dinheiro, porque o mundo era uma torre de Babel. Ninguém se entendia, né? Ninguém conseguia, falavam línguas diferentes. Então, quem foi que trouxe a harmonia à língua? Foi o dinheiro. O dinheiro foi quem trouxe. Porque aí o dinheiro todo mundo entendia. Essa troca, essa moeda de troca, que era baseada em ouro, em cobre e bronze. Em ouro, em cobre e prata. Eram as 3 moedas. Ou era prata, ou era cobre, ou era ouro. E aí você entende, né? E veste essa roupa. Touro é o que cuida desse departamento da posse. Aí você tem um arquétipo número 3, que é a inteligência, o conhecimento, o documento, comunicação, que hoje é assim, a gente vive dependente dela, né? Pelo menos aí algumas horas por dia, muitas horas por dia, né? Aí você tem o arquétipo da casa 4, que é trazido pelo signo de Câncer, que é a família. O arquétipo da 5, que é o amor próprio, o orgulho pessoal. O arquétipo da 6, que é Virgem, do trabalho. O arquétipo da 7, Libra, dos relacionamentos. O arquétipo da 8, que é onde está a transformação, a roupa da mudança, que é do Escorpião, do signo de Escorpião. Aí você tem o 9º signo, que é Sagitário, a roupa dos ideais. E você tem Capricórnio, a roupa da missão, do propósito. Aquário, a roupa da modernidade. E você tem Peixe, da espiritualidade.
Agora, fala para mim, é um desafio mesmo que eu faço aos alunos. O que existe na vida da gente além desses arquétipos? O que é que existe? Então, até hoje, ninguém me trouxe nada. Todo assunto que você vem, você vê, você vive, né? Você traz naquele olhar, daquele instante, qualquer assunto, ele está incluído dentro de um arquétipo desse. Então, o arquétipo ele é presente na vida da gente. Muitas vezes a gente diz assim, não, mas esses movimentos, eles não interferem. Interferem. Vejam, por exemplo, o movimento político. O movimento político, né, na força da lei, mas também você tem muitas as opções, como é no mundo inteiro, alguns lugares que você não é obrigado, por exemplo, a ir lá levar seu voto, mas vai. Então, são milhões de pessoas que se movimentam para fazer uma escolha. Uhum. São milhões de pessoas que se movimentam em torno de uma ideia. Então, o coletivo, ele tem um peso muito grande na vida da gente. A gente viu com a pandemia, né, Joel? 8 bilhões de pessoas vivendo a mesma realidade externa, mas a realidade interna de cada um era diferente. Tiveram pessoas que se desestruturaram, tiveram pessoas que falaram, foi a melhor época da minha vida, fui para minha família. Né? Então, assim, você vê que o coletivo e o externo realmente não é o que dita o seu mundo interior e a sua realidade interior. Né? Não, a gente viu bem na pandemia porque tinha um bicho envolvido, né? Mas assim, independente de um bicho envolvido, a gente tem o quê? A gente tem no dia a dia um verdadeiro movimento integrado na sociedade que às vezes as pessoas não percebem porque não tem um bicho ali, né? Porque quando tem um bicho, por exemplo, quando vem um vírus da gripe, aí todo mundo está pegando. Uhum. Quando tem a virose, que é um bicho que ninguém vê, aí fala que é uma virose, porque não aparece no sangue. Todo mundo diz o quê? Tá todo mundo pegando essa virose. Na escola, os alunos, essa semana, todo mundo pelo menos faltou algum dia por causa da virose. Então, quando a gente fala de ano novo astrológico, a gente falando desses movimentos. Então, a gente tem que ficar atento e é claro que a gente tem que procurar elementos que nos ajudem a viver melhor com esse ano, para que as coisas fluam de uma maneira mais interessante. Então, por exemplo, esse ano novo astrológico, né, em 2023, a partir de agora é regido pela Lua. Quem é a Lua? A Lua é um signo, é um regente de um signo de água, que é o signo de Câncer. É a água mais quente e mais sulfúrica. É uma água forte, densa, porque é aquela água que abriga e é nela que nasce a vida. Então, ela rege esse movimento da gente. Então, a Lua eu digo que é um ser, uma entidade muito particular no céu, diferente de todos os outros planetas, porque é na Lua que existe a gestação. É lá que a vida acontece. Antes da vida ir para o mundo, ela tem que ser gestada na Lua. Então, quando ela vem trazendo a regência do ano, então a gente vai ter, assim, muito estímulo a essa gestação interna. É bem interessante. Joel, só para a gente entrar agora realmente no ano novo astrológico, só explica um pouquinho isso. Você explicou, acabou de explicar os 12 arquétipos relacionados aos signos, às constelações, né? As roupagens que a gente manifesta, que a gente veste aqui na Terra. Qual é a relação desses signos com os planetas? Só para quem está nos vendo entender quando você fala, né, Mercúrio, Lua, né, Plutão, Netuno e Urano. Então, assim, tem alguns desses planetas que são relacionados com os arquétipos também. Se você pensar, vamos pensar numa maneira espacial, né? Você está aqui, nós estamos aqui, e aqui estamos aonde? Num planeta chamado Terra, certo? A astrologia é uma teoria, é um conhecimento que considera que você aqui, em cima da Terra, tudo gira ao nosso redor. Então, quando você olha, você vê o Sol, aí você vê a Lua, aí você vê os planetas do sistema, tudo girando como se eles estivessem girando em torno de você. Então, a astrologia considera que você é o centro do universo. É muito interessante, eu gosto dessa ideia. E aí,
Se você sair do sistema solar, aí o que é que você tem? Você tem ao longe, ali na linha do horizonte, se você acompanhar todo dia lá na linha do horizonte, você está vendo signos que são grupos de estrelas. É um conceito que foi criado, colocado ali um nome, se desenhou alguma coisa ali e falou, ali está o signo de Áries, esse grupo de estrelas. Aí 2 horas depois aparece o signo de Touro. Aí 2 horas depois aparece o signo de Gêmeos. Depois de Câncer. E assim vai, até Peixes, que é o fim do dia. Se são 12 signos, são 24 horas. E aí eles têm que chegar em você. Aí você está onde? Você está na Terra. Certo? Então quem é mais próximo de você? É o signo ou são os planetas do sistema solar? São os planetas. Então a astrologia, ela acredita que quando os signos eles se manifestam em você, sobre você, internamente, ele tem que ter uma cola, ele tem que ter uma coisa que mantenha, como um imã, que mantenha o signo grudado em você, que seja assim como se fosse a peça mesmo dentro do guarda-roupa, aquela que melhor representa ele em você. Então, o signo de Áries, quem é que representa o signo de Áries melhor em você? É o planeta Marte. Aí fizeram estudos, aí é tudo um ser complexo de conhecimento que um dia a gente pode até discutir, falar, quando a gente for, inclusive, passar esse conhecimento, né, que é o que a gente pretende agora na escola de alquimia. E aí você tem Touro. Quem é que melhor se comunica com Touro em você? Que cola, é o planeta Vênus, ele é que é a cola do signo em você. Aí tem os Gêmeos, é Mercúrio. Câncer é a Lua. Leão é o Sol. Virgem, aí é Mercúrio de novo. É um Mercúrio. Um outro aspecto de Mercúrio. Isso, porque aqui nós estamos na dualidade. Cada planeta do sistema, né, tirando Netuno, Urano e Plutão, que é uma outra coisa, é um outro papo, eles regem, cada planeta desse vai regendo 2 signos, né? Aí o Sol e a Lua, na astrologia moderna, por exemplo, o Sol e a Lua é regente do signo 5 e do signo 4, de Câncer e Leão. Mas para a astrologia antiga, são 2 regentes. Eles 2 regem a casa 4, a casa da família. Eles 2 regem a casa 5 da personalidade, para a astrologia antiga. Aí o que é que vai acontecer? Que na casa 4 a Lua é maior. Na casa 5 a Lua é menor. Não é? O Sol na casa 5 é o Sol maior. E o Sol na casa 4 é o Sol menor. Porque se você for pensar, a Lua e o Sol sendo representantes do pai e da mãe, do dia e da noite, do masculino, do feminino, do espermatozoide e do óvulo, eles representam tudo isso. O cérebro direito e esquerdo, parte superior e inferior do corpo, é Sol e Lua, Sol e Lua, Sol e Lua. Não é como os outros signos, entendeu? É diferente os Sol planetas, e Lua. Né? E é bem como os outros planetas. E é bem interessante isso. Porque a Lua é um astro luminar, mas dentro da gente está costurado com o Sol. O Sol também está costurado com a Lua. Porque a gente nasceu produto de quê? De um espermatozoide e de um óvulo, de um pai e de uma mãe. Nós somos o fruto dessa união. Então, dentro da gente, lá fora, você vai ver o Sol e a Lua separados, mas dentro da gente não. Eles estão costurados. Então, você tem aí esses 2 planetas, o Sol e a Lua, com regentes de casa 4 e 5, para a astrologia antiga, que é a nossa prática. Aí você tem aí no signo de Virgem, regente e Mercúrio. No signo de Libra, o regente é Vênus. No signo de Escorpião, o regente não é Plutão, isso aí é da astrologia moderna. Para a gente é Marte. Aí você tem Sagitário, quem é o regente? Júpiter. Aí você tem Capricórnio, o regente é Saturno. Aí você tem Aquário, o regente é Saturno de novo. Porque isso é astrologia antiga, é 1750. E Peixes, que é Júpiter de novo, o regente. Então o que é que faz o planeta? Ele cola o signo, ele melhor, é o que vai lá dar o start, ele é como um interruptor, entendeu? Dentro da gente, ele tem um peso, ele tem um estímulo muito grande. Né? E esse ano, quem é que vai governar? É a Lua. E a Lua tem um estímulo grande por quê?
Porque a Lua, assim como eu já falei, não é um planeta como outro qualquer, assim como o Sol. Só que o Sol, quando você olha para o Sol na astrologia antiga, ele é aquele que fixa o teu corpo, te acorda e te faz lá, quando ele se desliga, você dorme. Aí a Lua toma conta de você, porque a Lua vai te levar para onde? Para o inconsciente. Então o universo do Sol é o universo lá fora, ele te acorda para a vida. Se ele desaparecer na linha do horizonte, você começa a querer deitar e dormir. Aí quando você dorme, é a Lua que te leva. Então é muito diferente esse universo solar e lunar, tanto lá fora, porque a Lua está sempre à noite, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, e o Sol todo dia, 6 horas da manhã, ele está lá, marcando o ponto. Aí você vê, a Lua é interessante porque ela vai mudando. Ela é nova, ela é crescente, ela é cheia, ela é minguante. E isso faz da Lua um planeta muito especial, principalmente quando ele se torna regente. Quando ele está no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele vai cuidar dos seus temperamentos, ele vai cuidar da sua bioquímica estrutural, ele vai fazer relação com o temperamento, como eu já iniciei falando um pouco disso, ligado aos elementos. Aí os elementos fogo, terra, ar e água, fogo, terra, ar e água, que é o que regula o metabolismo. Aí a Lua faz isso no cotidiano, mas quando ela é regente de um ano, isso vai se expandir muito. Vai ser um ano de grande expansão interior. Até porque ela aqui, como vocês estão vendo no mapa, ela está no signo de Peixes. Isso vai fazer uma diferença muito grande, porque ela está diretamente ligado a um signo que é também de água. Ela rege o signo de água de Câncer. E ela está num signo de Peixes que também é de água. Então, ela está muito bem, né? Ela está muito bem nesse espaço. O Joel, mesmo ela estando dentro de um que a gente chama de um departamento que está sofrendo um bloqueio, né? Sim. Que é a interceptação. Porque... É interessante, né? Só para fazer uma comparação, uma analogia não, uma comparação mesmo com o ano de Mercúrio, que também tinha uma interceptação. Sim. E uma interceptação assim com muitos planetas, né? Do jeito que a gente está vendo ali. Isso daí representa um bloqueio, né? Dessas duas casas, mesmo. Um desafio, né? Um desafio. E está na casa 6, né, Joel? Que é a do trabalho de Virgem, junto com o Sol, e em Peixes, e em oposição a esse outro arquétipo que é da casa da espiritualidade mesmo, né? É interessante, Então, assim, a gente poderia dizer que a Lua, esse ano, vai trazer uma questão, obviamente, porque a Lua já é isso, né? Com o feminino, eu lembro quando você olhou o mapa, você falou assim, nossa, é a Mãe Divina, é o aconchego da Mãe Divina, né? Porque tá ligada realmente a esse mundo interior, né? Essa conexão realmente espiritual. Vai ser um avanço muito grande. Assim, isso aí vai ser muito perceptível, entendeu? Mesmo estando nessa casa que está um pouco ela tá desafiada, a gente chama isso, quando a gente vê uma casa assim, ó, vou mostrar esse detalhe aqui para vocês. O que acontece? Quando você olha para um mapa, você tem aí essa roda de dentro do mapa. Elas são as casas astrológicas. Isso aí é um cálculo que se faz. Quando você olha a roda lá fora, aqui no mapa, você vê essas casas, esses departamentos, né, aí de fora, você vê que todos eles têm o mesmo tamanho. São os signos. Todo signo tem 30 graus no céu, não muda. Signo não tem 35 nem 21. Eles têm 30. Agora a casa muda. Por quê? Porque a Terra, as casas, elas são calculadas em relação ao eixo da Terra. E o eixo da Terra, ele pode estar assim, ele pode estar assim, ele pode estar assim. Então, quando você calcula a casa, ela pode ter menos de 30 graus ou mais de 30 graus. E a casa, ela tem começo, meio e fim. Ela tem uma parede de um canto e uma parede do outro. Então, se você estende essa parede para o universo, você vê naquela linha da parede, vou mostrar aqui para vocês, quando a parede se prolonga, ela cruza um signo. E aí o que acontece? Quando você faz um cálculo astrológico, onde muitas vezes
o tamanho da casa, ela é maior que os 30 graus, um signo fica dentro, interceptado, a gente chama. E se você olhar para esse mapa astrológico, o que a gente vai ver? A gente vai ver que na casa 12 e na casa 6, elas estão com mais de 30 graus e aí elas interceptaram o signo de Peixes e o signo de Virgem. E é uma coisa bem interessante aí, porque Virgem, ele é um signo que ele tem uma relação direta com a casa 6. E ele é o 6º signo. E Peixes tem uma relação direta com a casa 12, que é o 12º signo. Tem uma correlação. Eles estão invertidos aí. Então isso é uma inversão dos valores do trabalho e os valores espirituais. Só que a Lua está onde? A Lua está na casa 6, que pertence à Virgem, que é a cola, também as casas são colas, como são os regentes. E você vê aí o signo de Peixes interceptado com a Lua nela. E tem uma coisa bem interessante no mapa astrológico desse ano, é que quando você olha o planeta Netuno, que foi descoberto a partir do ano 1800, ele foi descoberto, e aí ele está aí nesse céu, calculado aqui nesse mapa, ele está do lado da Lua, e ele está no signo que ele foi colocado como regente. Não é porque a astrologia moderna, quando descobriu Netuno, falou, ele é o regente de Peixes, e tiraram o Júpiter de lá. Então a gente ainda é a favor da astrologia antiga, mas é uma coisa interessante isso, não é? Porque o Netuno, ele tem uma relação mesmo com espiritualidade, só que é uma relação muito diferente da que a gente imagina na astrologia moderna. E aí você tem, nessa casa 6, você tem uma concentração grande de planetas, porque você tem o Sol, você tem Netuno, você tem a Lua e você tem Saturno. Mas a Lua, por ela ser o regente do ano, ela ganha um poder muito grande. E como ela ganha esse poder muito grande, ela vai se tornar aí aquela que vai tomar conta da casa. Então, se Netuno, por exemplo, ele quer interferir com essa espiritualidade que ele traz, essa consciência espiritual, que, segundo a astrologia antiga, é em Netuno, quando a gente passa pelo planeta em direção ao processo encarnatório, a gente ali formata o corpo de luz, o nosso Merkaba, aquele que é aquele corpo que te leva para o lugar que você quiser. Então isso é feito lá, antes do processo encarnatório. Corpo de luz é construído em Netuno. Se ele quiser, se uma pessoa quiser, por exemplo, fazer uma meditação, uma vivência de eu quero ir para o meu corpo de luz, eu quero ir para o meu Merkaba, ela só vai se a Lua autorizar. O Sol, a pessoa dizer assim, eu quero o Sol na minha vida, eu quero brilhar na minha vida, eu quero conquistar, ele vai se a Lua autorizar. Saturno, a relação do propósito, da missão, né? Se você tem convicção daquilo que você veio fazer aqui, e você já tem um propósito, que é um trabalho, um emprego que tem relação com essa missão, você dizer assim, puxa vida, eu nasci para tratar criança. Sim, mas e daí? Que você nasceu para... eu tenho certeza que o meu trabalho é com criança. E daí? Você tem que criar um propósito, arrumar um emprego que tenha relação com aquilo, ou você mesmo fazer o trabalho com a criança. É interessante essa, né, missão e propósito. Missão é um sentimento, é uma virtude. O propósito é um trabalho mesmo, é um emprego, é uma energia onde acontece a realização da missão. E aí tudo vai passar por quem? Pela Lua. Aí você diz, e agora, como é que a Lua responde a isso? Não, a Lua vai estar sempre o quê? Ela quer que você geste os seus processos, porque ela é a gestação. E como ela é a governadora do ano, tudo que você for querer fazer esse ano, principalmente em relação ao trabalho, você vai ter que fazer uma boa gestação do seu projeto. Tá, então assim, quando você fala a Lua vai ter que dar a permissão, vai ter que passar pela Lua, o que a gente pode fazer para ficar num bom relacionamento com a Lua? Para que a Lua realmente, na gente, deixe esses processos todos fluírem? Então, a Lua, o que é que faz? Eu já comentei aqui que a Lua ela tem uma relação muito grande com os elementos. Quando a gente fala que a Lua se relaciona com os elementos, é a Lua que coordena o movimento deles em relação ao nosso corpo, a nossa bioquímica estrutural. Então você acorda fogo, almoça terra, janta água e dorme ar. Esse é o processo do nosso metabolismo natural, inclusive
produção de hormônios no corpo a partir de 6 horas da manhã até a meia-noite. E aí a Lua está coordenando isso. Então, para ela fazer uma boa gestação dos nossos projetos, você vai ter que equilibrar os seus elementos. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, não dá para você ficar dormindo até 2 horas da tarde, todo dia. Um dia sim, um dia não, você pode fazer isso, mas não todo dia. Né? Por exemplo, dormir 3, 4 horas da manhã todo dia. É difícil. Então, é um desafio grande você colocar pelo menos os teus elementos no devido lugar. Então, você acorda fogo, almoça terra, janta água e dorme ar. Se você conseguir pelo menos, né, cumprir aí uma determinação com 3 elementos, melhor com 4, e você for ajustando o seu dia, né, a acordar mais cedo, né, fazer uma caminhada, comer bem de manhã, aí você almoça lá por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, não vai almoçar 5 horas, aí já está chegando a hora da água, do jantar. Então é procurar entrar num ritmo bom, entendeu? A Lua fica melhor na gente quando a gente entra num bom ritmo lunar, correspondendo sempre a essa influência que ela tem em relação aos nossos elementos. Isso é fundamental. Mas o que, Joel, que de uma maneira prática a Lua representa na nossa vida e faz com que a gente tenha um bom relacionamento com ela? Bom, essa Lua, como vocês estão vendo aqui no mapa do Ano Novo Astrológico, ela está na casa do trabalho. Então ela vai influenciar muito a nossa capacidade produtiva e a nossa capacidade de se organizar. Isso é muito bom, a gente precisa disso. O brasileiro até é o cara que mais precisa disso no planeta, né? É organizar, é ter disciplina, né? E ela está em peixes, então peixes quem é? Peixes é o signo da espiritualidade. E ele está o quê? Ele está interceptado na casa. Então não tem muito acordo quando um signo está interceptado, você vai ter que cumprir esse mandato. Você vai ter que cumprir essa missão, esse propósito. E o que é peixes? Peixes é a espiritualidade. Então assim vai ser muito difícil em 2023 as pessoas escaparem dessa espiritualidade. As pessoas não ficarem atentas a isso, porque se ela rompe com a espiritualidade, você tem aí uma Lua te cobrando em cada elemento. Não só em cada elemento, né, Joel? Mas a gente poderia dizer também que por ela estar em conjunção com Saturno, com Netuno, com o Sol, então você vê aí, né, uma responsabilidade mesmo com a espiritualidade. A gente poderia falar que o ano de Mercúrio, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre essa revolução da consciência, sobre essa necessidade de a gente ir para o nosso mundo interior com convicção, fazer as coisas pelo coletivo. É um pouco a continuação disso, né? A gente pode falar que onde está essa Lua, né? Ela sempre vai nos levar mesmo para o interior. O que a gente não pode esquecer é assim, ó, que a Lua, dentro da gente, ela está costuradinha, né? Porque ela é espermatozoide e óvulo para nascer isso aqui. O biotipo nasce a partir de uma semente que vem da mãe e do pai, da Lua e do Sol. Mas ela é gestada onde? Dentro da Lua. A Lua é a gestação. Então ela também é regente do signo de Leão. Ela também. E o Sol está aí também, E o Sol está aí, exatamente. E o Sol, que é o regente maior, é o Sol maior de Leão, ele também está aí, entendeu? E nós temos uma coisa interessante, como eu te falei, que é a presença entre o Sol e a Lua. Existe uma presença que é de Netuno. E para a astrologia antiga, Netuno é aquele que, quando você entra no sistema, quem é o planeta mais distante? É Plutão. Então lá você chega naquele lugar onde você sabe que logo mais você vai começar o seu processo encarnatório, mas já começou ali de alguma maneira. Então ali você tem que se primeiro formatar num primeiro modelo. O segundo modelo, que é o segundo planeta que você encontra antes de Saturno, que é aquele que realmente vai te pôr no chão e vai te trazer para o mundo da materialidade, transformar no verbo em literalmente carne, você tem Netuno. Netuno você já está dentro do sistema. Então quando você vai ali, você adquire o corpo de luz. É adquirido aí. Então você tem uma coisa muito linda aí, nesse encontro entre o Sol, Netuno e Lua. Porque na conversa do Sol e da Lua,
Quem é que está costurando? É o Merkaba, é Netuno. Ele é um planeta que ele tem uma relação muito grande com a espiritualidade, mas a espiritualidade mais ainda fora do sistema encarnatório, porque o sistema encarnatório ele começa em Saturno. Ele vem Saturno no sistema, depois ele vem Júpiter no sistema, aí Vênus, Marte, Mercúrio, Sol, Terra, Lua. Então é nesse espaço que acontece o processo encarnatório. Lá em Netuno, o que é que está acontecendo? Está acontecendo a consciência encarnatória. É um outro processo, é uma coisa muito linda isso aí. Por quê? Porque isso vai aprofundar muito o tema. Porque o tema ele vai além do inconsciente, do cotidiano. Ele vai além da aura humana. Ele vai além dos arquétipos. Ele vai para um lugar onde você tem dentro de você o teu corpo de luz, a tua essência. Então a gente pode dizer que a gente vai com essa lua, com essa regência dela e com essa configuração de estar Netuno entre o Sol e a Lua ali na mesma casa, de ter um signo interceptado que é exatamente o signo da espiritualidade dentro do zodíaco, é ele que fala da espiritualidade. Você ter essa configuração é você dar um mergulho muito maior. Então, eu acho que aí não é só uma consciência do cotidiano, nem uma consciência, não, é uma consciência maior de tudo. E, principalmente, essa lua vai te trazer essa consciência maior de tudo dentro de todos os projetos que você quer gestar, que você quer dar forma àquilo que você quer. Então, quem souber aproveitar isso, nossa, vai tirar do seu âmago, do seu espírito, vai tirar lá de dentro da sua consciência milhares de oportunidades e maneiras e soluções e tudo para você resolver as coisas muito mais rapidamente, num tempo hábil, você construir o projeto, fazer com que ele aconteça e dar fluidez a ele, né? Porque a lua é água, peixes é água, então é dar fluidez a ele. Então é muito legal essa configuração. Ô Joel, e a gente pode dizer também, o que está interessante aí também é a presença de Saturno também. Então você está falando de toda uma configuração com o corpo de luz, com a espiritualidade, mas também essa ligação de materializar isso e trazer para a Terra, né? A missão e o propósito tá aí dentro. Muito bonito. Dessa casa. Outra coisa, Joel, em termos alquímicos também, a gente pode falar que algo que as pessoas podem fazer, que nós podemos fazer para estar em harmonia com essa configuração aí, é a questão da mãe, do pai e da família, né? Sim. Das nossas raízes. Então vai ser um desafio essa relação com a família, com o pai e com a mãe, mas ao mesmo tempo uma possibilidade imensa de harmonizar, de sanar qualquer problema que a gente tenha com isso, com as nossas raízes. Eu acho que, por exemplo, num ano é interessante isso, porque quando você vê essa concentração, né? Sol, Lua, Netuno, Saturno, que também fala da matriz, né, Saturno. Uhum. Dentro da casa 6, aí com esse signo interceptado, é muito interessante. Por quê? Porque se você vê sob um olhar da Lua no seu cotidiano, da Lua representando a sua mãe, da Lua representando o seu inconsciente, isso é pequeno. A Lua, como regente do ano, aí isso tudo vai aumentar. Por quê? Porque você vai saindo. Quando você está lidando com a Lua no dia a dia, você está lidando com conhecimento, com compreensão de você mesmo, com a compreensão das suas experiências. Você diz, eu estou sofrendo por causa disso. Eu estou dando certo por causa disso. Você está compreendendo os seus processos, você está vivendo essa compreensão lunar. Quando aí dentro a Lua está o Sol já no primeiro grau de Áries, ele vai expandir aí a ideia do ano novo para nosso coletivo. Uhum. Esse vai ser o grande barato quando o Sol entra no primeiro grau de Áries. Ele expande isso aí. Quando ele expande, a Lua é o regente, tá? Do lado dele. E você tem o Netuno, que é aquele responsável por criar o teu corpo espiritual antes de você entrar em Saturno, que é para encarnar,
Então você tem um padrão de consciência muito diferente de uma lua que é do teu dia a dia. Porque ela vai expandir, é como se você desse um salto quântico em relação ao quê? A compreensão que a gente tem de família. Então esse entendimento que a gente tem de família é um entendimento que muitas vezes, por exemplo, você está lá sofrendo no meio familiar, as pessoas muitas vezes te rejeitam, judiam de você, né? As pessoas muitas vezes elas têm problemas assim do relacionamento com a família e ela teima muitas vezes em ficar ali, transformando aquele problema num dilema. Essa é a lua do dia, essa é a lua diária. Agora essa lua aí, ela vai te tirar desse lugar e ela vai colocar você do lado de fora. Então você vai ver, o teu olhar vai ser diferente. Em vez de você estar dentro de um conflito, de um dilema, de um problema, você vai ser tirado desse lugar e você vai para um lugar onde você possa estar olhando tudo isso de fora. Então, uma coisa é você estar dentro de uma situação familiar, com a tua ancestralidade lunar, vivendo problemas e dilemas, que muitas vezes atordoam a consciência. E aí você não sabe o que fazer. Então, aí isso aí vai expandir de uma maneira que vai tirando você desse lugar, você vai ter muito mais visão de solução em relação à tua ancestralidade. Então o que a gente poderia falar é justamente isso. Essa configuração vai permitir com que as pessoas, né, com que nós consigamos nos libertar, vamos dizer assim, de raízes, de uma herança ancestral que nos limita, que nos deixa presos nesse amaranhado, né, que a gente vê muito, né, todos nós temos na nossa vida, né, situações com a nossa ancestralidade, com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, que mesmo quando é um bom relacionamento, nos limita. Às vezes limita. Né? Sim. Então, essa configuração permite que, como você disse, que a gente saia disso e tenha uma visão maior da família. Nossa, vai ser muito bom para muita gente. A gente poderia dizer que a gente vai se conectar mais com, porque tem o Peixes aí, com os laços, vamos dizer, muito mais... não queria usar a palavra espirituais, mas mais de uma família de alma do que uma família de sangue, muitas vezes. Eu acho que esse movimento aí, é um movimento que tem relação muito grande com, por exemplo, essa coisa de fazer constelação, né? Que hoje até a justiça já se utiliza do processo para trazer paz numa briga, numa confusão, principalmente em família, né? Se usam as constelações. Então é uma coisa muito interessante isso, porque hoje o nosso mundo mais científico, mais cartesiano, já usa a constelação como uma mecânica de resolver assuntos no plano material. Né? Exatamente. Não é isso? Eu acho que quando eu olho para esse lugar, para esse mapa e vejo essa lua nessa posição, Netuno, Sol e Saturno, eu já vejo aí uma grande constelação. Perfeito. E eu estou vendo uma constelação onde as pessoas elas vão ser muito convidadas, né, a fazer uma viagem por essa ancestralidade, mas se colocando sempre em primeiro lugar. Não colocando a ancestralidade em primeiro lugar, colocando ela em primeiro lugar. E aonde ela passa, ela honra o ancestral. Mas ela se coloca no lugar dela. Ela honra, agradece e tchau. Vamos para o próximo capítulo. E isso é fundamental, porque isso aí eu vejo também como um agente libertador. Então, muitas vezes, a Lua nos prende às emoções, a Lua nos prende ao sentimentalismo, a Lua nos prende aos dramas familiares. Mas essa Lua aí, ela é uma Lua libertadora mesmo, né? Porque ela vai ser colocada num grau de regência de todo o zodíaco, de tudo aquilo que vocês estão vendo aí, é ela que vai reger, né? Quando o Sol, que é seu companheiro, amarrado dentro da gente, entrar no primeiro grau de Áries, vai potenciar muito essa Lua, vai potencializar demais essa Lua. Então isso é uma coisa muito linda, porque isso vai trazer muito brilho. O Sol está também num signo de fogo, mas ele está dentro de uma casa de terra. E fogo e terra é enxofre. Enxofre é explosão, é erupção, é vulcão, é movimento, é terremoto. Então a gente vai ter
muito movimento nesse sentido, né? Onde as pessoas vão poder fazer uma reflexão e elas param um pouco de ficar culpando o meio externo e ela faz a meia-culpa e ela faz essa mudança para poder sair daquele lugar. Aí a Lua vai ficar coordenando isso. Ô Joel, e fazendo a relação com o outro lado, né, o lado oposto, que é de Virgem, né, com a roda da fortuna também na casa, no departamento da espiritualidade, fazendo essa união desses dois, desse eixo aí, a gente poderia dizer também que se a gente fizer isso de uma maneira, né, organizada, se a gente... A roda da fortuna é movimento, né? Então aí estão os 4 elementos. É bem interessante isso, porque ela está, né, em oposição ao sistema onde a Lua está, mas ela está lá, eu acho que foi a Lua que colocou vai lá para a casa 12, vai lá para a Virgem, porque aí ela faz uma conexão total com a casa em que ela está. Então é muito interessante essa configuração de informação. E aí existe uma perfeição mesmo da natureza, existe uma costura da natureza, um movimento perfeito da natureza, né, para que essa rua reine com esses elementos, com esses 4 elementos. E ela possa estar fazendo uma boa organização disso. Mas é interessante a gente ajudar, pelo menos com um pouco mais de disciplina no nosso dia a dia. E de organização, né? Joel, se você pudesse falar um grande desafio desse ano e uma grande potencialidade em relação a essa configuração da casa 6 e 12. Aí depois a gente passa rapidamente por cada departamento, mas realmente está bem concentrado aí, né? Muito concentrado na casa 6, né? Muito concentrado. Isso é muito interessante, porque a casa 6 é a casa do trabalho. A casa 6 também é a casa da saúde. A casa 6 também ela é regida por Mercúrio, que foi esse ano agora. Então a gente ainda vai carregar Mercúrio, a influência de Mercúrio, que tem uma relação muito grande, que é assim, se comunica melhor, se comunica de maneira mais organizada, não é? Se comunica também com a tua emoção, se comunica também com a capacidade de você traduzir melhor o que você está sentindo, o que você está querendo, o que você está almejando. Esse é um potencial muito grande. A Lua ela vai trazer juntamente, como ela está muito segura aí, porque o Sol está bem próximo dela e ela está com acesso ao Merkabah e também conversando com Saturno, a Lua vai dar essa segurança interna para a gente. Então é um ano que as pessoas que estiverem bem conectados com um ano novo da Lua, elas vão sentir muito mais segurança interior. Elas vão sentir muito isso, essa segurança interior. E muito mais conexão com a essência, com o espírito, mais, né, Joel? Sim. Porque aí vai ter, como é o Merkabah, né, ela vai ter mais acesso, ela está muito próxima ao corpo de luz, que é uma consciência que é extraplanetária. Ela é uma consciência que está além do mapa. É uma consciência que está, eu vou dizer, em fluxos contínuos. É uma coisa que não é parada, é uma coisa que está sempre em movimento. E eu acho que é por isso, mais uma vez, eu achei que tem uma relação muito grande com essa roda da fortuna na casa 12, que é de peixe, né? A que casa é da 12 espiritualidade. Da espiritualidade. Então, vai ser muito legal, porque espiritualidade para 2023 não vai ser uma coisa chata, entendeu? Vai ser, a gente pode falar, né, Joel, que esse ano é o ano para a gente harmonizar nossas relações familiares, nossas relações conosco mesmo, no sentido... A família que a gente carrega muito mais, assim, o sentido que a gente tem do que realmente é família. E de uma família universal também, né? De uma família maior do que dos laços sanguíneos, sim, né, Joel? A gente falando dos relações. Vai potencializar muito trabalhos sociais, vai potencializar muito essa coisa de estar mais unido, sabe? A sociedade estar mais unida para o bem comum. Isso é bem legal. Falando sobre isso, a gente pode ir para a casa 7, que é uma outra casa aí também que está bem estimulada, né? Que é a casa de Libra dos relacionamentos.
Então fala um pouquinho dessa casa também, o que, Essa você está vendo nela. Essa casa aí, como vocês estão vendo aqui no mapa, ela tem a cabeça do dragão, ela tem Vênus, ela tem Júpiter, ela tem Mercúrio, ela está bem animada, né? Ela está muito animada aí, né? Praticamente o sistema solar inteiro aí está com muita gente aí dentro. Então vai ser muito estimulado o quê? Os relacionamentos mesmo, vai ser muito estimulado as associações. Então é uma oportunidade, o ano de 2023, para você fazer parceria. Fazer parceria. Agora, quando o Marte está entrando na casa aí, porque se você observar aí, cruza, né, a casa, começo da casa, a primeira parede dela, cruza aí esse signo, vai ter uma tendência a ficar muito estimulada, entendeu? As sociedades, né? A formação dessas associações. Então, as pessoas vão ficar com mais pressa de casar, as pessoas vão ficar com mais pressa de fazer o relacionamento com um contrato, de querer se associar, e isso fica muito impulsivo. Então, às vezes, surge uma armadilha aí, né? Então, tem que ter muito cuidado com Mercúrio tá aí, chamando a atenção para quê? Documento, tem que ter muito cuidado para não assinar de qualquer jeito um contrato, para não se empolgar muito, ler 10 vezes, reler, manda alguém ler e dar uma opinião. Isso é fundamental em 2023. Porque a gente vai ter essa tendência de dizer, ai, que coisa maravilhosa, isso é muito bom, quero assinar e vamos fazer negócio agora. Não caia nessa armadilha, dessa tempestuosidade que é a energia ariana. E Júpiter aí também da expansão, não, Júpiter de é pior fogo, isso, né? Porque ele é de fogo. Né? Então, assim, vai ter a tendência fogo. mesmo a querer... A casa é de ar, nessa casa é aérea, ela é libriana, então ela pertence, né, ao fogo e ar. Aí é fogo e ar, é uma... explosão. Uma explosão mesmo. Né? Ô Joel, a cabeça do dragão aí também dá um toque dessas parcerias, não serem apenas, sei lá, materiais, ser uma coisa maior também. Sim, grandes amizades, ou surgir, né? De alma mesmo, né? Como a gente diz. Encontros de alma, encontros espirituais. É um bom ano para a gente fazer reuniões, fazer juntar gente, levar para a nossa casa mesmo, fazer com que a nossa casa seja um centro que agregue a paixão, a compaixão, a discussão sobre a vida, sempre de uma maneira bem positiva. Então isso é muito lindo, porque a cabeça do dragão está em conjunção com a Vênus. E essa Vênus está na casa dela, essa Vênus. Então ela traduz muito mais essa coisa, não traduz tanto a materialidade, ela traduz muito mais a questão ligada a esse espaço interior. E tem uma coisa interessante, quem está desafiando ela, se você olhar para Vênus nesse momento do céu, e você olhar ela lá atrás, ela está no signo de Touro. De Touro. Então é uma coisa muito linda, é um equilíbrio, ela está perfeitamente equilibrada, porque ela rege Touro. E o dono da casa 7 é Libra, que é o outro signo que ela rege. Então ela está muito bem. E o cabeça do dragão, quem é? Muita gente tem muitas versões a respeito da cabeça do dragão. Mas a versão da alquimia antiga é assim, ó, por exemplo. Quando você vem mergulhando o teu espírito em direção ao mundo material, você vem dentro de um túnel. Então esse cálculo astrológico, segundo a astrologia antiga, do que é a cabeça do dragão, é exatamente a pessoa que está fora do túnel, girando com você, te acompanhando, desde o plano espiritual até você nascer na matriz, nascer na mãe. Então ele te acompanha. Então a gente diz que esse cabeça de dragão é teu anjo da guarda. E ele está conversando com Vênus. E Vênus está na casa dela ainda. Em Touro. Sendo em Touro, que é aquele que vai dar um desafio a ela ali, dizendo, não, mas é aí, ó. Você organiza-se financeiramente para você também não gastar demais. Se organiza ou para fazer parcerias, para você não fazer parceria e você sair perdendo. Você sair perdendo. Né? Mas essa configuração, né, Joel, é bem auspiciosa. Então, assim, se muito. Fizer com cuidado, com responsabilidade, vai longe, porque vão ser parcerias de alma mesmo, né? Vão ser parcerias que vão trazer muita beleza, plenitude para a vida das pessoas, não é?
É um ano de muito conhecimento, viu, 2023. Se você juntar aí a casa 6 e 7, é um ano de muito conhecimento, onde a gente vai ter um fomento muito grande de conhecimento. A gente vai ter uma erupção de conhecimento. Você poderia até dizer, né, Joel, é mais do que conhecimento, é uma sabedoria, acesso a uma sabedoria mesmo, né? Um conhecimento que vem da alma, do espírito, da nossa essência, né? Muito, muito interessante, né? Porque você tem aí, se você for ver, né, esse encontro, claro, o Sol entrando em Áries, ele vai ter sempre ali peixes como um vizinho, né? Uhum. Só que é uma coisa interessante você ver essa configuração, esse giro que o céu dá, é que você tem o Áries entrando na casa 7, não é? E você vê, e o ascendente é Libra. Então você também tem uma inversão aí, né? Uhum. Você tem uma inversão. E eles estão localizados exatamente nas casas que eles regem, né? Porque você vê Peixes a 12, Virgem a 6, Áries a 1, Libra a 7. Então, isso fecha o Ouroboros do signo. Porque isso aí não está na casa 9, na casa 10, não está na casa 4, na casa 3, não. Eles estão exatamente na casa que eles regem, eles estão na casa oposta à sua regência. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso fecha o Ouroboros, isso fecha uma ideia, isso fecha uma energia. Então a gente vai ficar mais o ano novo lunar com essa capacidade também de fechar ciclos e abrir ciclos novos para a vida da gente, independente da política, independente de tudo que estiver rolando lá fora, a gente vai ter mais essa segurança de começar, de continuar e de se encerrar os ciclos. Então isso é muito legal, porque a gente não vai ficar perdido em 2023, por mais que a confusão seja grande no mundo político, né, na política internacional, no mundo como ele está hoje, nesse caos que a gente está vivendo de uma maneira geral, a Lua vai trazer, com todas essas configurações aí, um fechamento de um ciclo e abrir o ciclo a partir de um contato bem mais profundo e mais espiritual. Ô Joel, vamos para aquela casa 8 da transformação, né? Como é que você vê aí esse presença de Urano? A presença de Urano na casa 8 é uma presença muito interessante, porque se você olhar sob o ponto de vista da astrologia moderna, Urano rege Aquário. E Aquário é o signo da modernidade, né? Mas na astrologia antiga, Urano não rege nada. Mas quem é Urano? Ele é o planeta que, quando você mergulha o espírito em direção ao sistema, você passa por Plutão, depois por Netuno e aí chega em Urano. E é Urano que vai te dar a última roupa. Urano é que vai dizer, pronto, agora se prepare, o próximo planeta é Saturno, e a partir daí você vai ter que começar a vestir as roupas arquetípicas e você vai ter que fazer um melhor contato nos regentes de todos os signos, porque a partir de agora você literalmente começa a encarnar. Então Urano ele tem um papel muito interessante, que é aquele que traz a consciência espiritual para esse portal onde ele vai passar para o mundo da materialidade ali, quando der o salto em Saturno. É muito interessante. E ele está onde? Ele está exatamente no mundo da materialidade e ele está onde? Ele está na casa da transformação. Uhum. Ele está na casa 8. É por isso que eu tenho essa sensação que é um ano que as pessoas vão ter muito um contato, não com o seu inconsciente da vida, dessa vida, mas com o inconsciente de muitas vidas anteriores, de muitos potenciais anteriores. E Touro é muito bom, ele está aí em Urano, em Touro, por quê? Porque ele formata melhor e você tem condições de avaliar melhor a sua experiência interna. Uhum. E esse mergulho. É muito bom. Muito bonito, né? Muito interessante. Ô Joel, e aí a gente vai para casa 9 dos ideais, né? De Sagitário, com Marte aí e Gêmeos desafiando. Você tem aí casa de fogo, um signo de ar, um planeta regente de fogo. Então, fogo e ar. Vocês estão vendo que fogo e ar é uma mistura boa, né? Porque ela vai fomentar muito esse idealismo, sabe? Isso aí é muito, muito importante hoje no mundo. A gente ter ideal.
a gente tem uma lutar crença. Pelos ideais, lutar né, por esse Joel? ideal. E essa casa, ela nos ajuda a fazer isso de maneira inteligente, né? Porque você tem um signo de Gêmeos entrando nela. Então não é uma maneira qualquer, não vai ser de qualquer jeito, entendeu? Porque no calor das grandes mudanças na vida, tanto em grandes grupos de pessoas, né, em grandes concentrações, vai passar por um processo interessante que é esse fomento à inteligência, a capacidade de você analisar o seu ideal. Isso é muito interessante. Eu acho que a nossa sociedade hoje ela está partida e ela está muito geminiana, né? Ela está muito mercurial, só que ela não está ligando isso a ideais, ela está ligando isso a um movimento muito descontrolado no nível da capacidade de percepção que as pessoas têm que ter, né? De que lá fora o movimento muitas vezes me leva a essa confusão mental, mas lá dentro jamais. Então o ideal, quando você pratica o ideal de maneira inteligente, não é você ter uma crença e ir atrás daquilo de uma maneira fanática ou de uma maneira que é destrutiva mesmo, né? Então a coisa boa desse Áries aí, mesmo que ele seja um planeta que é um planeta que estimula muito a guerra, a luta, né? Ele vai ter agora um discernimento, ele vai ter agora uma capacidade... O Áries é o Marte, né, Joel? O Marte, o regente de Áries, né? Às vezes eu troco o regente pelo signo, mas ele vai ter uma capacidade melhor de percepção e de fazer análise, né? E autoanálise. Ô Joel, vamos para a casa 5, que é a outra casa onde tem um planeta aí também, que é um planeta especial também, que tem um pouco de diferença. Para a astrologia antiga, Plutão, né? Ele não é regente de Escorpião. Plutão, ele é um planeta, é o primeiro planeta que você encontra quando você entra no sistema. Então ele é o acolhedor, é aquele que acolhe, e é ele que vai fazer o primeiro grande momento da sua vida, que é assim, é quando você vai decidir nele, no portal de Plutão, que você quer nascer. Então ele está na casa 5, ele está na casa da personalidade. É muito interessante porque ele está no signo de Capricórnio e também ele tem aí uma influência muito grande de Aquário, né, que está praticamente quase todo dentro dessa casa. Para a astrologia, a gente faz essas leituras, né, também desses signos que participam da casa, não somente um, mas às vezes tem um pedação do signo aí, ele vai ter uma influência muito grande nessa casa. Então é muito interessante porque ele vai fazer uma revolução na cabeça das pessoas. Então você vai encontrar muita gente que vai olhar para você em 2023 e dizer, nossa, esse ano eu mudei tanto. Nossa, uma frase que a gente vai ouvir muito em 2023 é assim, ó. Nossa, tudo aquilo que eu acreditava, eu não acredito foi mais. Tudo por água abaixo. E tudo aquilo que eu achava a respeito de mim mesmo, foi tudo por água abaixo. Você vai ouvir muito isso em 2023, porque Plutão na casa 5, né, em Capricórnio, vai influenciar muito isso, porque ele vai mexer muito com... você se prepare, porque 2023, vamos resumir aí. Resume. Vai achar todo dia que você acordar, esse Plutão na casa 5, ele vai dizer assim a você, muda. Ou você muda, ou você muda. E essa mudança parte de onde? Dessa avaliação que, afinal de contas, você nasceu para quê? Porque ele está em Capricórnio. Então ele vai ficar te perguntando, ele vai te instigar a mudança, mas ela tem que estar linkada, o desafio é esse, à sua missão, ao seu propósito. Então muita gente ainda não entende o que é missão e propósito. Em 2023 vai entender. Exatamente. E linkado a essa questão realmente maior, né, da espiritualidade. A gente vê uma continuidade um pouco das energias do ano de Mercúrio no sentido disso, né, de uma revolução, das pessoas tendo que entrar em contato com a sua essência, com o seu propósito, com a sua missão. Vai ser obrigatório em 2023, porque é quem rege a Lua, e se a Lua rege, ela vai te levar para esse lugar, você querendo ou não. O ano passado você tinha opção, escolha. As pessoas tiveram que escolher em 2022. É verdade. Né? E em 2023 agora não tem escolha. Não tem mais escolha. Não tem escolha, entendeu?
Vai Ô, ser Joel, diferente. pra gente ir para a parte final, infelizmente, da nossa conversa, que é para falar do kit, né? Resume aí, por exemplo, como você falou, né? Qual a tônica desse ano? O que a gente não pode fazer de jeito nenhum? Qual é o nosso maior desafio e qual é a nossa maior potencialidade aí para as pessoas realmente estarem atentas, né? Eu acho que o que a gente não pode fazer de jeito nenhum, começando por aí, é a gente não contrariar a Lua. A Lua é aquela que vai buscar na gente os elementos, é aquela que vai buscar nossas emoções, vai buscar os nossos temperamentos. Então, se você tiver ficar com raiva, assuma que você está com raiva. Se você quer ficar calmo e tranquilo, vai lá e se acalma e se tranquiliza. Se você quer falar verdades, que você considera que são verdades e as pessoas precisam ouvir, vai lá e fala. E assim, assume, né? Se você estiver lá com inveja do teu vizinho porque ele comprou lá um carro melhor que o teu, assume que você está morrendo de inveja dele. Então eu acho que é uma coisa que a gente não vai poder fugir agora com a regência dela, porque ela vai passar por esse lugar, que é um lugar denso, pesado, que é o nosso cotidiano, que é o dia a dia, a coisa mais baixa. E ela vai levar sempre a gente, a partir daí, para um lugar muito superior. Então, depois disso, o processo é você vivenciar essas emoções, vivenciar esses sentimentos, assumir isso para poder a Lua te levar para uma consciência, onde tudo isso ele passa a não ter mais importância e a importância vai ser outra, porque você vai sair daquele conflito, você vai para o lado de fora e vai poder ver o conflito sob um outro olhar, sob um outro ponto de vista. Esse vai ser, acho que, o grande barato desse ano. Vai ser a grande... E para a alquimia, por exemplo, você passa uma vida inteira trafegando num túnel, e nesse túnel, que é a vida, né? Você está tirando tudo que está na tua frente e o que está atrás de você é toda a sua experiência e você vai se conectando com um monte de gente. Então, o que é que a Lua vai fazer? Essas conexões, a gente tem que lidar melhor com elas, pai, mãe, irmão, tio, avô, sócio, sócia, de maneira mais real, de maneira mais verdadeira, essas conexões para poder a Lua, a partir do momento que você tem a consciência desse lugar mais baixo, desse degrau de relacionamento denso mesmo, ela te tirar daí e te levar para um lugar que está além desse túnel, onde você possa se ver trafegando nele e possa fazer essa autocrítica da transformação, que Plutão vai te convidar para isso. E você ser muito mais próximo a você mesmo. E desse lugar, desse encontro, é um encontro com o ser. Uhum. Quando você diz assim, quem vai reger a Lua vai te levar para você se encontrar com o ser que você representa para você mesmo. As tuas escolhas, a tua missão, o teu propósito. Vai ser muito forte esse ano, lunar. Porque ela é a grande mãe, mas não é aquela mãe que te controla. Ela não é essa mãe, ela não é a mãe que você tem lá em casa dizendo, acorde, levanta, vai para a escola, venha cá meu filho, deixa eu dar um carinho, dê carinho para mim. Não é essa mãe, é outra mãe, porque essa Lua, ela representa o útero da criação. Foi nele que você se criou enquanto um espírito. Então é diferente, é um outro ponto de vista. Então esse ano a potencialidade está muito aí. Uma alquimia interior. Uma alquimia, né? Interior, de transmutação e de libertação. Né? De ver, Joel, o que está, vamos dizer assim, o mundinho pequeno que a gente vive no cotidiano. Vai ficar muito pequenininho. Vai ficar muito pequenininho para a gente ter acesso a algo muito maior. Porque esse mundo pequeno, a gente ainda teima, né, muitas vezes, em se manter nele, entendeu? Mas se ele for diminuindo, não tem como ficar nele. Se ele for ficando muito pequenininho. Uhum. Porque ele mesmo te pressiona a sair, né? A você largar, a você desapegar, a você deixar aquilo aonde ele tem que estar. E caminhar no túnel da vida,
caminhar com a tua missão e assim, ó, não olhar para trás, seguir adiante, vivendo o presente e trazendo essa gestação, essa capacidade de criar, essa capacidade de gestar, assim como você foi gestado no útero criativo. Então é muito lindo esse ano. Eu tô amando essa perspectiva, né? Porque ela está além do corpo, ela está além do temperamento, ela está além dos arquétipos. Está além da família, além, né, das família, raízes. além de tudo aquilo que te prende. A gente falou muito nesses últimos anos, principalmente o ano passado, de Mercúrio, dessa questão das raízes, né, Joel? Dessas raízes ancestrais que a gente precisa honrar, e muitas vezes nessa honra a gente se perde um pouco de achar... As pessoas confundem honrar exatamente o que eu ia falar. Que eu devo. Exatamente isso. Honrar não tem nada a ver então, com eu acho que eu devo. É um cuidado que a gente tem que ter esse ano, né? Para a gente se libertar dessa noção do que é honrar e respeitar e não se deixar aprisionar, né? Por nada na nossa vida, não, nem pelas nossas raízes, nem pelas nossas escolhas passadas, muito menos pelas escolhas dos nossos antepassados. Né? Eu acho que é um ano realmente de libertação disso, né? Graças à Lua. Vamos falar... Lunas Sublimes, nossa alquimia. Lunas Sublimes. Vamos falar um pouquinho. Alquimia, demoramos para fazer, muito bem elaborado em cima desse mapa que vocês estão vendo. E aí desse mapa, lá do centro dele, vem essa alquimia que se chama Lunas Sublimes. Então ela é composta de 2 vidros que são para se beber, né, a alquimia bebível, né, que é a luna maior e a luna menor. A luna maior é aquela lua que está diretamente ligada ao signo de Câncer, a esse arquétipo familiar. E a luna menor é aquela que está ligada à personalidade. Como eu disse a vocês, como a lua está costurada dentro da gente com o sol, ela vai ter que ser dividida aí para a lua da casa 4 e a lua da casa 5, a lua maior e a lua menor. E aí, completando, né, dentro também desse kit aí, temos um perfume feito com óleos essenciais puríssimos e se chama Ótium Luna, que é para você usar durante o dia, de preferência aqui na nuca, mas também pode passar no pulso e no peito. Mas o ponto dele é aqui, ó. Essa entrada aqui, ó, da nuca, né? Onde você tem aí portais que te levam a uma consciência maior, né? Portais que te levam para a asa do anjo. Então passa aqui, ó, que é na asa do anjo, perfuma ela, porque a lua vai estar sempre te convidando para você, para esse espaço espiritual. E é interessante também, porque o Ótium Luna, ele é um perfume que protege, ele é protetor, porque uma questão importante, né, que é bom falar, é que quando a lua, ela rege o ano e ela te convida, assim, por todos esses arquétipos, aspectos, ela te convida para um mergulho mesmo muito profundo. Então você vai ficar mais sensível. Em 2023, a gente vai ver assim a população muito mais sensível do que o normal. A gente vai ver isso, mas vai ficar muito claro isso já. Até porque as emoções, né? A partir desse mês já começa. Então é bom estar protegido. Então o perfume é bom usar tanto o homem quanto as mulheres, né? Porque o homem pode achar que ele é muito adocicado, porque ele é lunar, né? Então são plantas que levam para o inconsciente, são calmantes, são ricas no elemento água e ar. Não dá para colocar aí uma pimenta no cheiro, né? Então tem que ser explorado só esses óleos essenciais que nos ajudam a proteger a aura humana, o seu campo eletromagnético, manter você protegido dentro dessa esfera, para que você possa, nessas viagens com a Lua, estar sendo protegido também do ambiente em que você está. É um elixir mesmo, sublime, né, Joel? Que ajuda também muito a essa conexão da matéria com o espírito, para a gente realmente
se conectar com todo o potencial que a gente porque você traz. tomando a alquimia de Luna menor, Luna maior, ele também aí foi preparado. Todo esse preparado baseado no mapa também tem aquele objetivo da nossa conversa quando a gente iniciou, quando você me perguntou assim, mas e aí a Lua na prática? Que eu falei, vamos acordar fogo, almoçar terra, jantar água e dormir ar. Vamos fazer isso de uma maneira mais, né? Ele vai ajudar bastante a regular esse comportamento, regular os nossos temperamentos, né? Vai ajudar muito a gente ter muito mais consciência da nossa raiva, muito mais consciência da nossa capacidade produtiva, muito mais consciência da nossa capacidade de articular o pensamento, de articular a mente, de articular as nossas decisões em relação a documentos, a coisas. Eu me preocupei com tudo isso, né? Porque aquele trabalho que a Lua nos leva ao encontro, né, do nosso ser, da nossa essência, do nosso espírito na sua primeira formatação, isso aí é com ela. É ela que vai nos levar. Então não preciso me preocupar com isso, porque eu sei que isso aí vai ser um arrebatamento coletivo. Então a minha preocupação como alquimista foi preparar o caminho, preparar a sua caminhada, na sua lua do cotidiano, na sua lua diária, preparar a caminhada para que você chegue nesse lugar. Não, e com a integração realmente do Sol e da Lua dentro da gente, né, Joel? A Luna menor com a Luna maior, e também um trabalho muito, muito efetivo com essa questão da libertação dessas raízes, Sim. de a gente entrar em contato realmente com a nossa essência e não apenas com essa herança genética que a gente traz, né, de pai, de mãe, de antepassados, mas ir além disso, né, e além dessas raízes que muitas vezes nos aprisionam. Né? A gente vai para a epigenética. A gente vai para a epigenética. É aquilo que está além mesmo. Então, assim, vai ajudar muito nesse processo de consciência mesmo, da família, né? Das nossas raízes, do que a gente veio fazer aqui. Assim, é muito especial. A gente está muito empolgado esse ano, porque temos certeza que, apesar de qualquer dificuldade exterior, coletiva que a gente vá enfrentar internamente, a gente vai estar nessa fortaleza. Muito bem. Para, né? Venha quente que eu já estou fervendo. Né? Então, assim, pessoal, estamos muito felizes mais uma vez aqui, oferecendo o que a gente faz de melhor, né? A nossa alquimia com muito amor, com muita esperança de um ciclo maravilhoso. Maravilhoso. Esplendoroso, de plenitude e libertação. E vamos com a Lua e deixa a Lua nos levar. Então, feliz ano novo!